Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal da Física Completa. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre a dilatação superficial. Na verdade é uma continuação aí das dilatações térmicas. Então veja aqui que eu tenho uma junta de dilatação numa estrutura. Então as juntas é para deixar com que a estrutura trabalhe. Antes de nós prosseguirmos com o nosso vídeo, pessoal, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o nosso vídeo e comentar. Dá aí a sua opinião sobre o nosso vídeo para que nós possamos melhorar. As críticas todas são bem-vindas, pessoal. Então nós não somos perfeitos. Simplesmente fizemos esse vídeo para que possamos ajudar aí o maior número de pessoas. Porque sabemos que as pessoas têm dificuldade com a física. Nós queremos tornar a física aí mais simples, porque aqui você vai estar no aconchego do seu lar, da sua casa ou no seu escritório, onde você vai poder ver esse vídeo quantas vezes você precisar. Então, antes de nós prosseguirmos, não esqueça de compartilhar e dar o seu like. Então, vamos lá, pessoal. Dilatação térmica superficial, então é aquela que acontece em duas dimensões. Então agora eu vou ter comprimento e largura. Então observa que eu tenho aqui na estrutura uma junta também aqui colocado para separar um pavimento do outro. É bem provável que esse comprimento aqui passou de 30 metros. Na construção civil, acima de 30 metros, tem que ser previsto uma junta na estrutura, né? Então vamos lá então entender um pouco da dilatação superficial. Então, como o nome já fala, é uma dilatação de área, de superfície. Então, nós vamos chamar de S0 a área inicial. Se eu tenho uma área inicial, para uma temperatura inicial, eu vou ter uma área inicial. Se eu aumentar a temperatura dessa placa, logo essa placa vai sofrer uma dilatação. Então, a cor aqui só foi meramente ilustrativa, para você ver que a chapa foi aquecida. Então eu vou ter uma nova dimensão, uma nova área. E observe então que para calcular a dilatação, a variação da temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial, como na aula passada. E observe o que aconteceu com a chapa, né? Ela sofreu um acréscimo, tinha uma área inicial e a área aumentou. Então isso aqui que vocês estão vendo é a dilatação. Então ela dilata tanto no eixo X como no eixo Y. Então a dilatação superficial é aquela que ocorre em duas dimensões, comprimento e largura. Então lembrando que nós estamos tratando com área, então a área é medida em metros quadrados, submúltiplos milímetros quadrados, centímetros quadrados. Então são unidades de área. Então agora não é unicamente uma única direção, é duas direções, comprimento e largura. Eixo X e eixo Y. Então, da mesma maneira, nós temos aí o ΔS. ΔS é você pegar a área final menos a área inicial. Você tem a variação de área, ou variação de superfície, como você queira. E também a lei é semelhante à outra, só que mudou a letra. Mudamos a letra, mas a música continua a mesma. Dilatação. ΔS, então dilatação de superfície. Então, se o corpo sofrer aumento de temperatura, aqui vai ser o acréscimo da área. Se sofrer uma diminuição na temperatura, será o decréscimo. Tanto a dilatação como a atração, a contração, a lei é a mesma. Então, observa que o ΔS, a dilatação da superfície, é igual coeficiente de dilatação superficial multiplicado pela área inicial multiplicado pela variação de temperatura. Então observa que se você aprendeu lá a dilatação linear, você não vai ter dificuldade aqui na dilatação superficial, porque na verdade é uma continuação. Então vamos fazer um exemplo para esse vídeo ficar pequeno, não ficar muito extenso. Então vamos lá para um exemplo. Antes de nós prosseguirmos para o exemplo, pessoal, eu quero frisar para vocês que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Então veja aí, para você lembrar que são duas dimensões, então aqui multiplicado por 2. Então veja lá o exemplo.
Uma placa retangular de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados, a 0 graus Celsius. Sabendo que o fio é aquecido, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio é 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Calcule a área. Aí vem letra A, área final da placa a 50 graus Celsius, e a letra B, área final da placa a menos 20 graus Celsius. Então vamos utilizar aí as fórmulas que nós apresentamos para vocês. Então veja, área inicial 40 centímetros quadrados e a temperatura inicial 0 graus Celsius. Essa placa, então, na letra A vai ser aquecida até 50 graus Celsius. Então, lógico que essa placa vai sofrer um acréscimo. E quanto que é essa área, então? Vamos fazer o cálculo. O coeficiente de dilatação superficial é 48 vezes 10 a menos 6 graus Celsius recíproco, ou graus Celsius a menos 1. Substituindo aí na fórmula, antes de nós substituir na fórmula, é só lembrar que variação de temperatura 50 menos 0, 50 menos 0 é 50. Então, substituindo lá na fórmula, eu tenho ΔS igual coeficiente de dilatação superficial, área inicial, variação de temperatura. Então, veja, substituindo então aqui, 48 vezes 10 a menos 6 é o coeficiente, 40 é a área inicial e 50 é a variação de temperatura. Multiplicando então, da mesma maneira, 50 vezes 40 vezes 48, eu vou achar 96.000 vezes 10 a menos 6. Lembrando que o expoente negativo, a vírgula é deslocada para a esquerda. Quantas casas? 6 casas. Então, observa, 1, 2, 3, 4, 5, aí eu completo com 0. Então, veja que eu tenho o quanto essa placa dilatou. Ela dilatou 0,096 centímetros quadrados. Então, veja que a área. Então, o que mudou aqui foi a unidade de medida, que são 2 dimensões. Então, dilatação de área tem que ser medida em centímetros quadrados. Então, vamos lá então para calcular a área final. Para calcular a área final, aplica essa fórmula. Dilatação de superfície, superfície final é justamente quem eu quero, menos superfície inicial. Então, substituindo os dados, ó, veja que a única variável que sobrou foi o S. Então, o menos 40 está negativo aqui, quando ele vem para cá, vem somando. E aí, eu tenho que a área final é igual 40 mais 0,096. Logo, a minha área final é de 40,096 centímetros quadrados. Então, veja que a área aumentou. Então, vamos fazer a letra B. A letra B, mesmo raciocínio, só que agora o que muda é a temperatura, a variação de temperatura. Ela vai dar o valor negativo, porque é menos 20, menos 0. Menos 20, menos 0 dá menos 20. Então, logo, a placa não vai sofrer um acréscimo, vai ser um decréscimo. Mas a maneira de fazer o cálculo é o mesmo. Ó. Substitua a fórmula e substituindo os dados, substituindo as letras pelos números, eu vou ter 48 vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente, multiplicado por 40 centímetros quadrados, que é a área inicial, multiplicado por menos 20. Então, não esqueça de colocar um parênteses para você não fazer confusão com isso aí. Você faz a regrinha do sinal, menos vezes mais dá menos. E aí, se você multiplicar 20 vezes 40 vezes 48, vai dar 38.400. Da mesma maneira, expoente negativo, vírgula deslocado para a esquerda. Quantas casas? 6. Então, eu vou ter que o ΔS é menos 0,0384 centímetros quadrados. Professor do céu, existe área negativa? Não, pequeno gafanhoto. Não existe área negativa. Esse negativo é só um informativo para você entender que é uma contração e não uma dilatação. É a quantidade que vai diminuir de área da sua área inicial. Então, como eu estou querendo a área final, eu vou pegar aí, substituindo os dados, menos 0,384, igual a S menos 40. O menos 40 está negativo, quando eu passo para cá, vem positivo. Fica 40 menos 0,0384.
Então, logo, a área final da placa é 38,360 centímetros quadrados. Então, veja que desta maneira nós encontramos a área. Na primeira etapa era uma dilatação, então a área sofreu acréscimo, e na letra B a área sofreu um decréscimo. Logo a área final, que era 40, passou a ser de 38,360 centímetros quadrados. Então espero ter contribuído aí para o aprendizado de vocês. Agradeço a todos aí que estão visitando o nosso canal, compartilhando. Então até o próximo vídeo.